18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6:01, boa noite pra você em 100,7, você na sintonia certa. Boa noite, equipe, 18 horas, Rádio Mix, Karine Leão. Boa noite, Carlão, e muito boa noite pra você também que nos acompanha sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Bora. É claro, contando sempre com a sua participação, nosso WhatsApp está à sua disposição, é o 994887592. Faça o programa com a gente aí, né, Karine? Exatamente, a sua participação é muito importante. A gente quer saber aí o que você pensa a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. Manda um alô pra gente. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Alerta na saúde. Amazonas registra aumento no número de casos de dengue e Covid-19 nas primeiras semanas do ano. Investigação da Polícia Federal indica que a Agência Brasileira de Inteligência espionou ministros na gestão de Bolsonaro. A Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda o fim do contrato de concessão da Amazonas Energia. Polícia Federal apreende no Amazonas adolescente suspeito de integrar grupo que faz apologia ao nazismo. Então tá, esses e outros assuntos, os principais destaques desta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil, no ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha aí, atenção com a explosão de casos de dengue nas últimas semanas em grande parte do país. O governo federal corre para colocar a vacina contra a doença nos postos de saúde, Karine. Exato, Carlão. De acordo com o governo federal, a vacinação contra a dengue começa em fevereiro em 521 municípios aqui do Brasil. E no Amazonas, 12 municípios foram escolhidos para receber a vacina. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando o assunto e está ao vivo aqui com a gente, das mais detalhes a respeito dessa vacinação. Boa noite, Nathalie Moraes. Então, além de Manaus, quais são as outras cidades priorizadas para vacinação contra a dengue? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, a gente vem sofrendo aí com aumento de arboviroses em todo o Brasil e aqui no Amazonas não é diferente, né? A partir do mês de fevereiro, como você disse, 521 municípios de todo o Brasil devem receber aí a Qdenga, a vacina japonesa desenvolvida aí para prevenir a dengue. Aqui no Amazonas, além de Manaus, a vacina deve chegar também nos municípios de Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Careiro, Nova Olinda do Norte, além dos municípios de Manaquiri, Santa Isabel do Rio Negro, Altazes e também o Careiro da Várzea. Esse esquema vacinal, Karime e Carlão, será composto aí por 2 doses com intervalo de 3 meses entre as vacinas. No primeiro momento aí, o esquema, né, montado pelo Ministério da Saúde deve priorizar aí apenas as crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. O governo federal precisou estabelecer aí um público-alvo devido à baixa quantidade disponibilizada aí pelo laboratório. A primeira remessa da vacina, com 757 mil doses, chegou aqui no Brasil no último sábado, dia 20 de janeiro. E outro lote com mais de 560 mil doses está com a entrega prevista aí para os primeiros dias do mês de fevereiro. E para 2025, a pasta já contratou, né? O Ministério da Saúde já fez a contratação aí de mais de 9 milhões de doses. Ou seja, só pelos cálculos aqui, né? Como o Ministério da Saúde vem divulgando, poucas doses estão disponíveis e aí para todo mundo, possivelmente só em 2025. Agora, em 2024, deve ser priorizada aí essas crianças, né? Crianças e adolescentes e as pessoas com comorbidades, né? A gente sabe que elas também estão aí nessa lista de prioridade, mas é uma preocupação muito grande porque a gente tem sofrido com uma explosão no número de casos de dengue. Aqui na nossa capital, os casos mais que dobraram na última semana. Nos últimos 7 dias, né, foram mais de 520 casos só aqui na nossa capital. É um número muito grande. Para falar um pouco mais sobre esse aumento, não apenas nos casos de dengue, mas de arboviroses, né,
e a dengue, que tem sido uma preocupação das nossas autoridades de saúde. Eu conversei com o Helder Figueira, ele que é chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância em Saúde, que faz o monitoramento, né, com o boletim epidemiológico. Eles acabam controlando toda essa situação aqui no nosso estado. Vamos conferir. A partir do mês de novembro, quando se iniciam as chuvas no estado do Amazonas, a gente também começa o período sazonal de maior notificação das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. É um momento também que a gente precisa trabalhar junto com a população para que a gente consiga diminuir a incidência do mosquito vetor, que é o Aedes aegypti. Para isso, a gente precisa destinar simplesmente 10 minutos semanais, verificando em torno de casa ou dentro de casa a presença de depósitos que sejam criadores do mosquito. Qualquer vasilha que tenha água, que acumule água, que possa servir para a fêmea do mosquito colocar seus ovos, é importante que seja eliminado. Se for um depósito maior que você não consiga eliminar, entre em contato com um agente comunitário de saúde, ele vai te orientar, ele tem os larvicidas adequados para usar e aí também ajuda na eliminação desse criador. A gente espera, nesse período, um maior número de notificação de casos, porque a gente tem maior incidência do mosquito. Então, por isso é importante a gente trabalhar em parceria com a população, porque mais de 70% dos criadores do Aedes aegypti estão dentro de casa ou dentro dos quintais. Então, essa parceria é fundamental. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do Helder Figueira, né? Ele que é chefe do Departamento de Vigilância Ambiental. É aquilo, né, Karime e Carlão? A dengue, né? Uma doença que ela é causada pelo Aedes aegypti. As nossas autoridades precisam exercer o papel dela como autoridade, como vigilância em saúde, mas é um papel de todos nós fiscalizarmos as nossas casas, né? Os recipientes, fazer esse checklist, todo mundo em alerta. Em meio a essa explosão no número de casos, todo mundo deve ficar atento, até porque a dengue, né, é uma doença febril aguda que pode levar à morte. Só no ano passado, pelo menos 12 pessoas morreram aqui no nosso estado por conta da dengue. Ou seja, se você tá suspeitando, né, a gente sabe que tem uma diferença ali entre as doenças. E a dengue, ela costuma apresentar algumas manchinhas na pele, umas coceiras, dor, uma cefaleia muito intensa, uma dor de cabeça muito intensa. A zika também, a dor atrás dos olhos. No fundo dos olhos. De qualquer forma, qualquer situação assim, é melhor procurar a unidade de saúde. Exatamente. O Helder Figueira falou um pouquinho mais sobre isso aí também. Vamos conferir. Geralmente, dengue começa com febre alta, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. É importante que você fique alerta a alguns sinais e sintomas de gravidade maior dos casos de dengue. Principalmente quando você tem, por exemplo, um leve sangramento na gengiva ao escovar os dentes, ou então dor abdominal intensa. Procure a unidade de saúde, procure o serviço médico para que seja orientado e devidamente tratado. 18 horas. Karime e Carlão, a gente ouviu aí, né, a fala do Helder Figueira, ele que é chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do nosso estado, reforçando, qualquer sintoma, procura a unidade de saúde. A gente sabe que mesmo, né, diante, né, dessa explosão no número de casos que acaba superlotando também as unidades de saúde, é melhor você ter a orientação de um profissional médico para acabar, né, tratando da maneira correta e, claro, ficar curado. Carlão. Agora, Nathalie, os casos de Covid, eles também aumentaram aqui no estado de um modo geral e as pessoas estão procurando pela vacina. Como é que está essa situação da Covid no estado e a situação da vacina relacionada aí? Pois é, né, gente? Essa é uma situação bastante preocupante, né? A gente fica até assustado em voltar a falar sobre esse aumento no número de casos de Covid. Isso porque só nos últimos 7 dias aqui no nosso estado foram registrados 572 novos casos. Esses casos foram confirmados pelo boletim epidemiológico divulgado pela FVS nessa quarta-feira. Mas mesmo com esse aumento no número de casos da doença, não houve registro de morte. A gente teve um aumento aí de mais de 100,92% no comparado aí com a semana passada, onde a gente registrou aí cerca de 438 casos. Mas se a gente comparar aí com o finzinho do mês de setembro, a gente estava registrando 68 casos e agora já são mais de 500. Então é uma situação que deve deixar todo mundo em alerta. Sem dúvida. E aí, Karime e Carlão, a gente sabe que a maior prevenção contra a Covid-19
é a vacina. Segundo dados, né, divulgados pelo Ministério da Saúde, aqui no nosso estado, mais de 9 milhões de pessoas já tomaram a vacina. E a gente fala 9 milhões é porque são 4 doses da vacina. Pessoa, mas como assim? O Amazonas não tem 9 milhões de pessoas, mas são divididas, né, aí as 4 doses do imunizante. E você tá ouvindo a gente agora, não se imunizou, quer se atualizar seu calendário vacinal? Acesse aí o imuniza.manaus.am.gov.com.br e aí, assim, lá você consegue conferir uma das 172 salas de vacinação que esteja ali mais próximo de você e tomar essa vacina. Lembrando que a vacina contra a Covid-19, assim como as demais, né, são gratuitas. Karime e Carlão, boa noite. Beleza. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora 6h11. 18 horas. Olha, a situação da Amazonas Energia está cada dia mais complicada. É que agora a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, acaba de negar por unanimidade, inclusive, recurso da empresa e reafirmou a recomendação ao Ministério de Minas e Energia para anulação do contrato de concessão para a Amazonas Energia do Grupo Oliveira, Karine. Então, Carlão, o Grupo Oliveira Energia queria que o controle acionário fosse transferido para um grupo israelense, o Green Energy, e considerou essa recomendação de anulação do contrato feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, uma medida apressada e prematura. Mas o colegiado da ANEEL recusou essas alegações feitas pela Amazonas Energia e eles mantiveram a recomendação de anulação do contrato. Olha aí, ó, com dívidas de mais de 8 bilhões de reais e 6 bilhões de reais juntos à Eletrobras, a Amazonas Energia enfrenta aí dificuldades financeiras insolúveis e a situação é realmente insustentável. Assim, o controle da empresa por parte do Grupo Oliveira está aí com os dias praticamente contados. Pois é, só que tem um detalhe aí, Carlão. Até agora, até o momento, não apareceu nenhum grupo interessado em assumir a empresa. E seguindo esse impasse, o controle pode voltar para o governo federal. Só lembrando que em 2018 a distribuição de energia aqui no Amazonas foi privatizada e isso não trouxe benefícios para os consumidores, não é? Sim, olha só, são mais de 5 anos de privatização e a empresa não melhorou em nada os serviços. O serviço continua de péssima qualidade. Nós temos inclusive os apagões constantes. Sem aí dúvida. Que nunca acaba, né? Inclusive hoje lá em casa teve uns 5. Sério? Só em uma hora. Tipo Caramba. Assim. Então esses apagões, quedas de energia diárias e o tempo de resposta da empresa para resolver esses problemas realmente é longo, Karine. Pois é, Carlão. Daí, além de não resolver os problemas de distribuição, o rombo financeiro só aumentou, principalmente por causa também, né, do alto índice de desvios de energia, o famoso gato, que supera 40% do que é fornecido. Bom, a má gestão do Grupo Oliveira empurrou a empresa ainda mais para o caos administrativo financeiro. Mix. Agora 6h14 em Manaus, a Polícia Federal. Ela apreendeu na cidade de Tabatinga, interior do Amazonas, um adolescente suspeito de integrar um grupo que faz apologia ao nazismo. Obriga aí crianças a produzirem vídeos pornográficos e participarem de automutilação, além de maus tratos contra animais. Que é isso? É de praticar automutilação, maus tratos de animais. É um modus operandi de um grupo que faz esse tipo de ação pelo país, inclusive. Segundo a Polícia Federal, Carlão, no celular do adolescente foram encontrados vários vídeos de abusos sexuais envolvendo menores de idade. O repórter André Meirelles está acompanhando esse caso, está ao vivo aqui com a gente, traz a atualização sobre o assunto. Boa noite, André. Então, parece que um outro adolescente, que seria o líder desse grupo, foi apreendido no Pará, é isso? Boa noite. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você, ouvinte do 18 horas, aqui na Rádio Mix. Olha, em Ananindeua, no interior do Pará, foi o município onde ocorreu a Operação Discórdia, que teve o apoio da Polícia Civil do Pará, onde foi cumprido um dos 7 mandados de busca e apreensão que ocorreu em 5 estados brasileiros. A investigação identificou um grupo que utilizava um aplicativo de troca de mensagens, tudo isso para cometer esses crimes. Os mandados, eles foram cumpridos em Ananindeua, que fica no Pará, em Tabatinga, né, como foi falado agora, aqui no interior do Amazonas, e também no Paraná, no Ceará, em São Paulo.
foi cumprido aí outros 3 mandados de busca e apreensão. O adolescente do interior do Pará é um dos suspeitos de ser o líder de um grupo, desse grupo aí, Karime, Carlão e ouvintes, que praticaria apologia ao nazismo. Além disso, praticava também maus tratos de animais e extorsão. Ele, esse adolescente e outros administradores seriam responsáveis por coagir crianças e adolescentes para que enviasse vídeos íntimos, né? Praticassem também automutilação com os nomes dos usuários, dos administradores, e com um desenho, né? Um tipo de uma cruz, né? Desenhada aí no corpo dessas vítimas, que essa cruz usada por nazistas. Além disso, eles ainda ordenavam que as vítimas cometessem maus tratos aos animais, né? Essa modalidade aí é conhecida como sextorção, uma ameaça de divulgação de imagens íntimas para forçar a pessoa a fazer algo. Ou seja, eles forçavam ali, esses administradores desse grupo, que também eram menores de idade, praticavam esse crime contra outras vítimas que também eram menores de idade, e aí começava a fazer ameaças se não fizessem, não cumprissem tudo aquilo. Os vídeos íntimos que eles conseguiram dessas vítimas menores de idade iam ser divulgadas, né? No mesmo grupo aí de troca de mensagens. E o adolescente de Tabatinga, aqui no interior do Amazonas, ele teve o celular apreendido. De acordo com a Polícia Federal, foram encontrados armazenados no aparelho telefônico vários vídeos de abusos sexuais envolvendo aí esses menores de idade. Aí também notebooks, HDs, celulares e outros aparelhos eletrônicos foram apreendidos durante essa operação da Polícia Federal. O importante destacar aqui, Karime, Carlão e ouvintes, que mesmo sendo menores de idade, mas se for armazenar conteúdos como vídeos ou imagens de outros adolescentes nessa situação, né, ainda que seja armazenada por pessoas que são menores de idade, que tenham menores de 18 anos, ela também está cometendo um crime, né? Tipo, armazenar, gravar vídeos, fotos de crianças menores de idade nessa situação, mesmo sendo menor também. Aquele menor de 18 anos acaba cometendo um crime. Então, para entender melhor essa situação, como que isso ocorre, eu conversei com a delegada Juliana Tuma, ela que é titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, né, a delegacia que fica ali no bairro Alvorada, sobre esses crimes cometidos por menores de idade. Agora a gente vai ouvir como é que essa ação funciona de menores de idade cometendo esse crime. Vamos conferir. É importante que fique claro, que se oriente que adquirir, possuir, armazenar por qualquer meio que seja por fotografia, seja por vídeo ou qualquer outra forma de registro, cenas de pornografia envolvendo criança e adolescente, ele é um crime, né? Um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa previsão legal, ela está no artigo 241b e vai até o 241e, né? Inclusive, a simulação da participação de criança ou adolescente também é crime, porém, se ele é cometido por adolescente, isso também é previsto na legislação, ou seja, esse adolescente que comete esse tipo de ato infracional é passível de responsabilização, então esse adolescente será responsabilizado aqui pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, e o procedimento será encaminhado ao Juizado Infracional, que por sua vez aplicará, se entender pertinente, a medida socioeducativa. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, acompanhamos a fala da delegada Juliana Tuma, ela que é responsável pela Delegacia de Atos Infracionais aqui no estado do Amazonas, só mesmo para entender aqui toda a situação que eu estava falando. Todas as pessoas, todos os menores de idade, a gente coloca assim, todos os menores de idade, os próprios menores de idade que têm menor de 18 anos, se eles acabarem fazendo vídeos ou imagens de outros menores de idade e armazenar, eles também, mesmo sendo menores de idade,
idade estão cometendo crimes, né? E podem responder por isso, assim como a delegada falou agora há pouco. Inclusive, a própria delegada que eu conversei, ela vai falar agora o que fazer diante da situação em que uma criança ou um adolescente seja vítima desse tipo de crime, né? Como foi o que ocorreu nesse grupo de adolescentes suspeitos aí de nazismo que se reuniam para cometer esse crime. Vamos conferir. Ao verificar que o seu filho, a criança ou adolescente, foi vítima dessa situação de exposição, é necessário que se procure a delegacia especializada em apuração de atos infracionais quando a autoria dessa conduta for atribuída a um adolescente e quando for a autoria de uma pessoa já passiva de responsabilização criminal, ou seja, um maior de idade, tem que procurar a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. 18 horas. Muito bem, Karime, Carlão, olha, impossível destacar que sim, é crime, né, independente ser maior, menor de idade, fez aí esse tipo de produção, né? Crime é crime, né? Crime acabou. É crime. Isso aí. Mesmo sendo só menor de idade, sendo só apreendido, vai responder, assim como no caso dos adolescentes, né, que cometeram esse crime aí de sextorção, né? Eles vão responder por produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil, apologia ao nazismo, sextorção e outros que possam ser identificados, inclusive aí no decorrer dessa operação que vai continuar por esse tempo aí, Karime, Carlão. Ok, muito obrigada pelas informações. E tem outra de polícia aqui, Carlão. Sim, Rubem Dário da Silva Vilaro, Colômbia, mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, aqui no Amazonas, e o braço direito dele, Jânio Freitas de Souza, estão sendo transferidos de Manaus para um presídio federal hoje, quinta-feira. A Polícia Federal já havia informado que tinha pedido a transferência para o presídio federal de Jânio e Colômbia, por causa do risco de fuga e também no risco à integridade física e psíquica dos investigados. Agora 6h23, você no melhor mix do Brasil. Mix. E hoje teve mais uma operação da Polícia Federal contra o deputado federal. Agora o alvo foi Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência. Para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo. Não, agora não, só depois. Ok, o Carlão, então só depois a gente fala com o Cadu lá em Brasília. E até lá vamos falar sobre uma situação que a gente está acompanhando a respeito das vagas nas creches municipais. Ontem nós conversamos com a Nathalie Moraes, falando a respeito do fim, né, da data limite, que terminou ontem, as inscrições para uma vaga nas creches municipais. Pois bem, hoje o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou que vai aumentar em 100% o número de atendimentos. Karime, com isso, Manaus vai garantir aí a vaga de 10 mil crianças nas creches. Isso é muito importante. Quem acompanhou e tem outros detalhes sobre o assunto foi a repórter, a Nathalie Moraes. Com você, Nathalie. A estrutura da secretaria será colocada à disposição da população no mês de fevereiro, com mais de 200 vagas, e faz parte do compromisso da prefeitura em ampliar o número de vagas de creches aqui na cidade. Segundo o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Que nós vamos entregar agora no mês de fevereiro, juntamente com mais 3 creches. Então, já no mês de fevereiro, mais 4 creches concluídas, ampliando o número de vagas para alunos na educação infantil. Quando eu assumi a prefeitura, em 2021, nós tínhamos 5.104 vagas de creches em toda a rede municipal. Nós construímos creches, ampliamos outras unidades, ampliamos salas de aula para colocar mais alunos na pré-escola e compramos vagas de parceiros privados. O prefeito explicou ainda que, com a inauguração de mais 4 estruturas novas, a Prefeitura de Manaus vai aumentar em 100% o número de atendimento das vagas nas creches e chegará a 10 mil crianças matriculadas. Na minha campanha, nós prometíamos que iríamos ampliar em 50% a oferta de vagas. Nós estamos ampliando em 4 anos 100%. Nós vamos entregar no final do ano de 2024, esse ano que nós estamos, 10.208 vagas de creche, crescendo 100% em 4 anos. Nós estamos, assim, de uma
forma transformadora, buscando o melhor para a educação na cidade de Manaus. E a educação, ela começa na pré-escola, na creche, e essa é a atribuição à educação primária e fundamental, é a atribuição da prefeitura. E com essa ampliação da oferta de creche, nós temos certeza que nós vamos melhorar ainda mais os índices educacionais da cidade de Manaus. A estrutura vai atender crianças de 1 a 3 anos do maternal 1, 2 e 3 e vai contar com novas salas de aula, blocos distintos como administrativos, serviços, multiuso e pedagógicos, além de playground e espaços com brinquedos infantis. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 26 minutos. Agora sim, vamos chamar Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bom te ver, seja bem-vindo. Então, hoje teve operação aí da Polícia Federal contra o deputado Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência. Tá uma confusão hoje o dia inteiro, todo mundo falando a respeito desse assunto. Bom, a Polícia Federal diz que a Agência Brasileira de Inteligência espionou os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e buscou ligação dos dois com o grupo criminoso PCC, isso durante a gestão de Bolsonaro, não é isso? Traz pra gente as atualizações a respeito do assunto. Boa noite, Cadu. É isso mesmo, Karime. Nessa história do deputado federal Alexandre Ramagem, é um escândalo atrás do outro, viu? Boa noite pra você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, essa informação consta no relatório da Polícia Federal que foi encaminhado ao Supremo, viu? O que diz esse relatório? Que Alexandre Ramagem, então diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, autorizou investigações paralelas no sentido de encontrar elementos que ligassem os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes à acusação criminosa, no caso o PCC, o primeiro comando da capital, como você disse. Essa investigação, segundo a Polícia Federal, aconteceu durante o governo de Jair Bolsonaro. Você também falou sobre isso. Além disso, Karime, a Polícia Federal diz que essa ABIN paralela, ou seja, o grupo que atendia unicamente às ordens de Alexandre Ramagem, usou um software de espionagem chamado First Mile para monitorar algumas pessoas. Uma delas foi a promotora responsável pela investigação do caso Marielle Franco, no Rio de Janeiro, que acabou desistindo do caso. Outra pessoa espionada foi o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele também foi espionado. O atual ministro da Educação, Camilo Santana, a ex-deputada federal Joyce Hasselmann, que foi aliada por um tempo do governo, né? Ela foi até líder do governo no Congresso Nacional, mas aí ela rompeu relações com o presidente Bolsonaro no meio do caminho. E aí ela passou a ser persona não grata e foi alvo de espionagem da ABIN. E também foram espionados parlamentares que faziam oposição a Jair Bolsonaro, além de jornalistas, empresários, enfim. A Polícia Federal também diz, Karime, que a ABIN produziu informações que teriam ajudado na defesa dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Teria ajudado aí o senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, teria ajudado o Renan Bolsonaro no inquérito que ele respondeu sobre tráfico de influência, estelionato e também lavagem de dinheiro. E essa investigação, Karime, ela revela o que parecia ser óbvio no governo de Jair Bolsonaro, viu? O próprio Jair Bolsonaro, então presidente, ele disse naquela fatídica reunião com os ministros, lembra? Em que ele gritava com todo mundo, que até o ministro do Meio Ambiente falou para abrir a porteira para soltar a boiada, enfim. Sim. Exatamente. Naquela reunião, ele disse que não acreditava na sua própria agência de inteligência. Então, o que foi feito então para uma solução? Criar a tal ABIN paralela, que fazia arapongagem de toda forma, tendo como alvos os inimigos do governo nos três poderes. Já aconteceu uma operação anteriormente da Polícia Federal, tendo como alvo os servidores públicos da ABIN, só que dessa vez o alvo foi o deputado federal Alexandre Ramagem. Claro, ele não foi preso, o que foram feitos foram buscas e apreensões na casa dele e no gabinete dele aqui em Brasília. Mas a gente faz aqui, Karime, um adendo, viu, de que na política não existem coincidências, tá bom? Na semana passada, o deputado Carlos Jordi,
do PL do Rio de Janeiro, aliado da família Bolsonaro, ele foi alvo da Operação Lesa Pátria. A gente falou sobre esse assunto. Carlos Jordi é pré-candidato à Prefeitura de Niterói. E o deputado Alexandre Ramagem, outro aliado aí da família Bolsonaro, muito próximos aos filhos do Bolsonaro, é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele foi agora alvo dessa operação da Polícia Federal. Então, essas duas operações, o que elas têm em comum? A assinatura do STF. E elas atacam nomes que fazem parte da estratégia política do PL, especialmente da base política da família Bolsonaro. Então, essa narrativa, claro, dá pra gente notar que há um ataque a essa frente, a esse bloco político formado pelo PL, que é um bloco muito forte. Então, se fortalece essa narrativa de perseguição política. Tem muita gente que diz, é perseguição realmente, mas calma lá que tem muitos elementos que ajudam a incriminar esse grupo aí que realmente, pelas investigações, atuou de forma ilícita. Sim, né? Mas as investigações, é importante que se diga também que as investigações estão em curso, está tudo sendo investigado, há todo um processo até a pessoa ser julgada, o grupo político ser julgado e sentenciado como culpado. Importante também que o PL nega, o próprio Flávio Bolsonaro, em entrevista hoje, óbvio, negou todas essas acusações e de ter recebido informações da ABIN. É importante que a gente faça também essa ressalva, que são investigações e são acusações. Estão em curso. Exatamente, que estão em curso e que precisam que a polícia está trabalhando para isso, né? Enfim, sim, existe um trabalho. Até que alguém seja acusado ou não. Certo, existe um trabalho investigativo, por isso que eu estou dizendo, existem as suspeitas, os indícios, algumas provas e tal, mas existe o que a gente fortalece aqui, reforça, é o movimento político das investigações, né? Que isso vem, o conjunto da obra aponta para uma investida sobre o grupo político do PL. Exatamente. Há evidências claras, digamos assim. Mas tem que provar primeiro. Exatamente. Cadu, olha só, as frentes parlamentares evangélicas e também do agronegócio, elas estão liderando aí agora uma campanha contra o Plano Nacional de Educação. Por quê, Cadu? Por quê? O que está acontecendo? O que está de errado nesse plano aí? Essa é uma salada, né? Vem a agricultura falar de educação. Exatamente. Nossa. Carlão e Karime, pra gente contar essa história direitinho, pra gente explicar pro nosso ouvinte, vamos explicar duas coisas primeiro. A primeira é que a bancada evangélica, a bancada do agro e também a bancada da bala, né? Elas ajudam a formar a grande ala conservadora do Congresso Nacional. A segunda coisa é que esse ano o governo federal vai renovar o Plano Nacional de Educação. Esse plano tem prazo aí de 10 anos, ou seja, vai de 2024 a 2034. Por lei, a sociedade é chamada para participar dessa conversa, dessa renovação do Plano Nacional. E aí acontece a CONAI, que é a Conferência Nacional da Educação. Essa conferência ela vai acontecer agora, entre os dias 28 e 30 de janeiro, aqui em Brasília. O Ministério da Educação é quem norteia os debates, Carlão. E aí o Ministério apresentou o chamado documento de referência, que diz, nesse documento diz o que o atual governo pensa sobre a educação no país, o que deve ser discutido. E é aí que está a bronca. Nesse documento de referência, Carlão e Karime, o governo Lula faz uma crítica às escolas cívico-militares, ao homeschooling, que é aquela escola em casa, né? A escola sem partido, né? Entre outras pautas que foram defendidas pela direita, principalmente no governo Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, faz um aceno à valorização das diversidades, no caso, a diversidade étnica, racial, religiosa, cultural, política, de orientação sexual, enfim, né? Então, por isso, a ala conservadora do Congresso Nacional não gostou nada do teor desse documento apresentado pelo Ministério da Educação, e aí 14 frentes parlamentares, lideradas pela Frente Parlamentar Evangélica e pela Frente Parlamentar da Agropecuária, emitiram uma nota
recomendando a suspensão dos debates, no caso, a suspensão da CONAI, porque, segundo essa nota, segundo esses parlamentares conservadores, o debate sobre a educação do país não pode ter viés político-ideológico. Então, esse debate vai ser na Universidade de Brasília. Então, esse fim de semana promete, vai rolar muito bate-boca acalorado lá na Universidade de Brasília para discutir a educação do país dos próximos 10 anos. Boa. Carlão e Karine. Exato, faço ideia. Eu só queria ver quando é que as crianças vão voltar poder repetir de ano e isso não seja um constrangimento para quem não estudou. Enfim, vamos seguir. Cadu, obrigada pelas informações. Cadu, até amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Cadu. Agora são 6h35 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, falando em você, tá valendo a sua participação aqui no programa 18 horas, hein? O nosso WhatsApp tá liberado para você, é o 994887592. Inclusive, nós temos aí participação, né, Karime? Temos sim, Carlão. Aqui o ouvinte Carlos Pineda. Ele faz o seguinte: minha pergunta, que faz o governo para as crianças com autismo? Já foi várias escolas e todas falam que tem que completar as 2 vagas para autismo numa escola. Falam de inclusão, mas não tem espaço para as nossas crianças. Está aí a queixa do ouvinte Carlos Pineda. Valeu, Carlos Pineda. Participe também, anote aí, hein? O nosso WhatsApp é o 994887592. Olha só, você circulando Manaus, hein? Vamos saber aí como está a condição, né? Em alguns pontos aí, alguns pontos principais da nossa cidade. Trânsito com Karime Leão. Trânsito. E segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, Avenida Constantino Neri com Rua Leonardo Malcher, o trânsito com boa fluidez. Na Rua Manicoré com a Avenida Carvalho Leal, Cachoeirinha, Zona Sul, na entrada do Terminal 2, trânsito sem obstáculos na via. Já próximo ao Clube Municipal, na Avenida Torquato Tapajós, o trânsito está carregado, mas flui sem retenções. E no Complexo Viário de Flores, embora com grande fluxo de veículos, o trânsito segue com boa fluidez. Olha aí, 6h37, continue ligado em 100,7 no 18 horas. Daqui a pouquinho, detalhes. Prefeitura de Manaus anuncia aumento de 100% de vagas nas creches municipais. Já, esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura e a previsão do tempo para amanhã. Amanhã já, sexta-feira, em tempo e temperatura, Karime. Previsão do tempo. Essa última sexta-feira de janeiro, ô mês longo, hein, Carlão? Vamos lá. A previsão, segundo informações do Clima Tempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã, é claro, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 90%. Olha, depois de subir apenas 2 centímetros ontem, hoje o nosso Rio Negro subiu 4 centímetros, elevando a marca da água no porto de Manaus para 20 metros e 91 centímetros, isso acima do nível do mar. A Justiça Federal reconhece que não prescreve, ou seja, não fica sem efeito a sentença de um crime de genocídio cometido contra a etnia ticuna no interior do Amazonas, que aconteceu lá em 1988, Karine. Isso, Carlão, a sentença é sobre um pedido de liberdade de um dos condenados do crime que deixou 14 mortos, incluindo 5 crianças. Os detalhes a gente confere agora com Odinei Araújo. O massacre dos Ticunas, também chamado de massacre do Capacete, aconteceu em 1988, após a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, informar que as terras ticunas seriam demarcadas. O anúncio revoltou madeireiros que atuavam ilegalmente nas terras da etnia. Ameaçados, os indígenas se reuniram em uma assembleia no dia 28 de março daquele ano, em um local chamado de Boca do Capacete, perto do município de Benjamin Constant. Durante a reunião,
região, eles foram atacados por 14 homens armados que invadiram o local já atirando. No total, 14 indígenas foram mortos e 23 ficaram feridos. Entre os mortos, 5 eram crianças. Os sobreviventes apontaram os participantes e acusaram como responsável pelo massacre Oscar Castelo Branco, que era o maior vendedor de madeira da região. O crime foi tratado inicialmente como homicídio, mas a pedido do Ministério Público Federal, o caso foi julgado como genocídio. Somente em 1999, os acusados foram presos e em 2001, 13 anos após o massacre, Oscar Castelo Branco foi condenado a 24 anos de prisão como mandante dos crimes. Os outros foram condenados a penas que variavam entre 15 e 25 anos de prisão. Mas em 2004, o madeireiro Oscar Castelo Branco foi absolvido pelo Tribunal Regional Federal e as penas de outros 5 condenados pelo genocídio foram reduzidas para 12 anos. Um dos réus, Francisco de Souza Rodrigues, condenado pela morte de 4 indígenas da etnia ticuna, fez apelação recente da sentença, mas o juiz federal Tadeu José Piragibe Afonso, titular da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, negou o pedido. Segundo o magistrado, genocídio é crime imprescritível. O advogado criminalista Luan Mendes explica que isso significa que não importa quando o crime foi cometido, alguns tipos de crimes não caducam. A regra é que todos os crimes possam ser prescritíveis, ou seja, é o Estado tendo um tempo determinado por lei para julgar determinadas condutas e para executar a punição após já haver um julgamento. Porém, determinados crimes eles são considerados imprescritíveis, ou seja, não importa quanto tempo passar, o Estado ainda vai ter condições de processar o acusado e, se houver uma punição, o Estado ainda terá condições de executar essa punição contra alguém. Ou seja, não existe um limitador temporal. O Estado pode fazer isso enquanto tiver condições de ou processar ou de executar uma punição já aplicada. Esse é o caso de Francisco Rodrigues. A decisão do juiz federal Tadeu Afonso foi baseada no Estatuto de Roma e no artigo 5º da Constituição Federal, que prevê a imprescritibilidade de crimes praticados contra a ordem constitucional, como é o caso de genocídios. Com a decisão, um mandado de prisão definitiva foi expedido no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 42 minutos. Karime, ouvintes, olha só, uma lei estranha e curiosa ao mesmo tempo. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Amazonas. Inclusive, essa lei está gerando revolta entre os motoristas de aplicativos, Karime. Pois é, Carlão, tem aí os dois lados, mas é complicado, porque essa lei obriga os motoristas de aplicativos a levarem passageiros que estejam em situação de vulnerabilidade, ou seja, a pessoa está lá bêbada, passando mal, por qualquer outro tipo, por qualquer motivo, esse motorista ele é obrigado a levar essa pessoa para a polícia ou para um hospital. Bom, a repórter Nathalie Moraes explica melhor esse assunto pra gente, vamos acompanhar. Essa nova lei no estado, que o motorista por aplicativo deve encaminhar os passageiros em situação de vulnerabilidade ou incapacidade física e mental causada por embriaguez às autoridades policiais ou unidades de saúde. A lei define como incapacidade do passageiro qualquer situação que mostre o excesso de consumo de bebida alcoólica ou de drogas, que esteja em estado de inconsciência, impossibilitando de se comunicar ou movimentar de forma autônoma e segura. Essa norma foi proposta em um projeto de lei do deputado delegado Péricles e aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador do Amazonas em exercício, Roberto Cidade. A lei foi publicada no Diário Oficial no último dia 10 de janeiro. Mas essa nova lei não tem agradado os motoristas em nada. Para Alexandre Matias, presidente da Associação dos Profissionais por Aplicativo aqui do estado, essa proposta representa um peso excessivo de responsabilidade para os trabalhadores. Essa lei simplesmente só vai perturbar o cidadão tradicional. Multar um motorista por aplicativo
por estar fazendo o papel do Estado. Num estado onde não temos delegacias 24 horas e a saúde também não é 24 horas, levando pessoas em estado de vulnerabilidade a esses departamentos e multar quem não leve, quando não dá existência desses departamentos, como saúde 24 horas, delegacias 24 horas, ela só estará transtornando o cidadão. Porque agora os motoristas por aplicativos não vão pegar mais pessoas em bares, restaurantes, em festas, devido a essa lei. Que pode ser que o embriagado ou entorpecido possa dormir dentro do carro e nós chegarmos ao endereço e o endereço não corresponda ao endereço dele. Porque mais de 90% das viagens que nós transportamos pessoas entorpecidas ou embriagadas são amigos ou colegas ou parentes que chamam para o mesmo. Para o representante da classe dos motoristas, eles precisam de leis que ajudem na identificação dos passageiros e contribuam para melhores condições de trabalho. Nós precisamos de leis que possam identificar quem é o passageiro através de selfie, que nós não temos, o Estado não tomou conta, o município também não. E agora nós estamos com essa bucha aí de sermos punidos com rendimentos que superam a nossa rentabilidade tradicional, que é de R$1.400 a R$10.000, quando deveria ser o multado ou o aplicativo de transporte e não o cidadão ou trabalhador que não é reconhecido pelo Estado. Em nota, a assessoria do deputado delegado Péricles afirmou que a lei obriga que o motorista de aplicativo leve gratuitamente passageiros embriagados ou sob efeito de drogas para o hospital ou para a delegacia somente. A lei obriga ao trabalhador transportar gratuitamente esses passageiros, uma vez que a plataforma, o usuário paga antecipado através do cartão de crédito, débito ou Pix. Quando o passageiro não paga, a cobrança pode ser debitada na conta do passageiro para o pagamento posterior. Com a lei, o condutor só deverá alterar o destino final da rota para evitar que o passageiro fique vulnerável, afirma a nota. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hora 6h47, você no melhor mix do Brasil. Estudantes do ensino médio e professoras da rede estadual de ensino participam de imersão científica do projeto Futuras Cientistas no IMPA, Karine. Muito legal, viu, Carlão? Elas estão conhecendo aí na prática todo o processo de uma pesquisa. Este ano as mudanças climáticas estão inclusive na pauta. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Diné Araújo. Durante esse mês de janeiro, 5 meninas da rede pública estadual de ensino estão conhecendo projetos bases de pesquisa, laboratórios do IMPA, coleções zoológicas e botânicas, além de participarem de palestras presenciais e online. Elas já tiveram oportunidade de ver, por exemplo, como é realizada uma pesquisa na prática, com a visita ao sítio experimental do programa Amazon Face e ao sítio 1 do projeto ecológico de longa duração na Reserva Florestal Adolfo Duque. Vivenciar o dia a dia dos cientistas que estudam a biodiversidade da Amazônia encantou a estudante Stephanie Santos, de 17 anos. Participar do Futuras Cientistas é um privilégio enorme, porque entre todas as pessoas do Amazonas que se inscreveram para participar dessa imersão, eu fui uma das escolhidas e, nossa, foi uma coisa maravilhosa quando a gente fez uma trilha de 6 quilômetros no total, para ver como é de perto feita a medição do crescimento das florestas, de quanto ela absorve, a umidade dela, e a gente percebe que é uma coisa que custa muito e se tem pouco conhecimento. O programa de imersão científica estimula a aproximação de meninas e mulheres nas áreas da ciência, tecnologia, engenharias e matemática. A coordenadora da imersão Futuras Cientistas, a pesquisadora Flávia Santana, diz que a proposta esse ano é mostrar as pesquisas sobre a Amazônia e mudanças climáticas. A ideia é que elas vejam na prática como ocorrem as mudanças climáticas e quais os seus impactos nas mais diversas
áreas. As meninas acabaram de sair de uma experiência de ir na floresta em uma área que é monitorada, que é realizada pesquisa de longa duração e tiveram a oportunidade de participar um pouco do que são fazer medidas na floresta, no meio da floresta, então utilizar um pouco dos equipamentos e conhecer um pouquinho mais de como a gente faz para investigar o efeito das mudanças climáticas nas florestas. Então eu espero que, independente da carreira que elas sigam, de preferência espero que alguma delas ainda siga na carreira da ciência, mas independente disso, acho que essa experiência tem uma chance de transformar o pensamento. Então, quando a gente conhece, a gente tende a proteger. As alunas e professoras estão vendo vários exemplos de mulheres que seguiram na carreira e que estão fazendo pesquisa na Amazônia. Algumas há mais de 40 anos e outras iniciando suas pesquisas na região. Uma dessas pesquisadoras é Flávia Costa. Ela ressalta a importância de ter mais mulheres cientistas, já que na ciência em geral se tem mais homens que mulheres. Esse panorama está mudando na parte mais básica, né? Então, nos cursos de graduação a gente já tem aproximadamente representações equitativas, mas conforme vai avançando na carreira, a gente ainda tem muito mais homens que são cientistas e principalmente nas posições mais altas. Então, sim, é importante a gente estimular que as mulheres entrem nas áreas científicas e, em especial, nas áreas que são consideradas as áreas duras, né? Por exemplo, a matemática, a física. Na próxima semana, as estudantes e professoras participam de mais uma etapa da imersão científica que tem atraído mais gente a cada ano. Em 2023, o Programa Nacional Futuras Cientistas recebeu mais de 1.700 inscrições para 470 vagas. O Norte foi a terceira região com mais inscrições, 370. O programa é voltado para alunas e professoras de escolas públicas. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 52 minutos. Chegou a hora da gente falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink, que já está ao meu lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, já dá pra gente ter uma ideia aí de quanto tempo cada candidato a prefeito vai ter na TV durante essa campanha, Cíntia? A gente sabe qual o partido que tem mais tempo, não é? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. É cedo porque a gente não sabe exatamente quais são os candidatos. Mas, como a gente sabe mais ou menos quais podem ser os candidatos, tem gente que já tá fazendo esse cálculo, viu? E aí, nós temos aqui o portal Poder, falando que, por exemplo, Roberto Cidade, ele vai ter 15 minutos de TV. É mais tempo que, sei lá, artista tem em novela, entendeu? 15 é muito tempo. 15 minutos é muito tempo Pra mesmo. você ter ideia, ele tá tendo mais ou menos ali o dobro do atual prefeito Davi Almeida. Davi tá com 8 minutos e um pouquinho mais, assim, 8 minutos e 10, assim. Já, por exemplo, a Momandel, que fez em 1 segundo lá o Beba Água, na última eleição. Campanha maravilhosa. E conseguiu aquele recorde de eleição, né, de votos. Tá com 1 minuto e 35. Aqui, essa simulação tá considerando, por exemplo, Roberto Cidade com os partidos que apoiam Wilson Lima, né, com esse arco de partidos que o Wilson Lima tem com ele. O tempo de TV é baseado no tanto de deputado federal que aquele partido fez na última eleição. Então, por isso, por exemplo, Davi Almeida aparece aqui junto com o MDB de Braga, com o PSD de Omar Aziz, Avante dele mesmo, que é pouquíssimo. O Avante não tem grande representatividade, mas aí juntando com esses outros, ele consegue alcançar os 8 minutos, que é um tempo muito bom. Agora, deixa eu ver como é que tá aqui. PL costuma ter um tempo muito bom também, porque tem um número enorme lá na Câmara, 7 minutos e 33. Ele praticamente tem o mesmo tempo de Davi Almeida, só que Davi reúne 4 partidos com ele. Só o PL sozinho tem 7 minutos e 33, o que é um tempo excelente. E é bem importante o tempo de TV, porque isso muda, assim, votos, viu? É bem capaz de fazer você votar ou não em alguém por conta aí da propaganda que aparece na televisão todo dia martelando pra gente, se você não pular a propaganda, né? Que também
acontece de vez em quando. Já foi crucial o tempo de TV. Hoje nem tanto, mas ainda assim é muito importante. Não, né? TV é muito consumida. Muito consumida, sim. Karime, Carlão. Ei, Blink, olha só, voltou inclusive aí a especulação, né, de que o prefeito Davi Almeida, né, a possibilidade aí dele se filiar ao PL de Alfredo Nascimento e de Bolsonaro, né? Alfredo que tá na Berlinda, inclusive, né? Pode até ser deputado aí, né? Pode acontecer, misturou umas histórias aí, hein, Carlão? Mas quem tá acompanhando tá junto, tá com a gente. Não, sim. É porque Silas Câmara pode ser ele caçado. É o suplente, E aí tem Paulderney Avelino, tem Alfredo Nascimento, aí nessa fila ainda tem Pablo, delegado Pablo, enfim. Mas o fato é que o PL de Bolsonaro, PL de Alfredo e PL da dupla, olha, né? Aí. Capitão Alberto Neto e Coronel Menezes, que estão confiantes demais. E assim, tem por que tá confiante mesmo. Realmente eles são da direita, tem apoio de Bolsonaro, tem aí um tempo de TV bom. E aí surge essa história de Davi Almeida pode se filiar ao PL. Para a ala do PL, com quem eu conversei, isso é só uma historinha plantada para tentar tirar aí o foco dos dois, de Alberto Neto com o Coronel Menezes. Enfim, tem que continuar acompanhando para saber se faz sentido ou não, mas eu sei que até a gente ter a eleição valendo, a gente vai ter muita história até lá, e realmente o Avante não é o melhor partido para o Davi Almeida tá. Só que se ele faz a coligação com partidos certos, com os partidos que tem como entregar para ele aquilo que o Avante não tem, aí ele pode até continuar no Avante, mas desde que ele faça essas alianças. Isso é obrigatório na vida de Davi Almeida, porque só com o Avante ele não vai a lugar nenhum, isso é fato. Cíntia, falando ainda de eleição, parece que o Rede Sustentabilidade quer eleger uma enfermeira indígena como vereadora aqui em Manaus, é isso? É isso, Wanda Uiototô, é isso? Ela é do Rede, ela teve uma expressiva votação aí para deputada federal na última eleição de 2022, e ela teve uma votação tão alta que foi maior do que nomes que a gente já conhece. Por exemplo, ela alcançou 25.545 votos. Ela ficou à frente, por exemplo, de Rodrigo Guedes, que é um vereador que a gente sempre fala, porque ele está presente realmente nas notícias, mais de 20 mil ele fez. Ela ficou à frente de Mirti Salles, que é uma política, enfim, conhecida, né? Ela alcançou 2.400 votos. Então, Wanda vem com competitividade para entrar aí na Câmara Municipal de Manaus, que a cada eleição costuma renovar coisa de 50%. Então, Wanda tem chance de entrar pelo menos nesses 50% aí que deve sair. Ela deve fazer parte dessa renovação vindo pelo Rede. E por isso ela é tratada como prioridade do partido. É isso, volto amanhã. Beleza. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Até amanhã. Valeu, Cíntia. Até. Mix 18 horas. Esporte. Legal, o giro esportivo, Cid Soares. Olha só, o Amazonas, hein? O time Amazonas ainda não conseguiu vencer no Barezão. O que tá acontecendo com a onça pintada que, né, era pra estar ganhando todas, né? Pois é, mas olha só, é o atual campeão amazonense, né? Empatou aí com Princesa de Solimões e segue a 2 jogos sem vitória. O atacante William Bárbio disse hoje que o time conseguiu controlar o jogo desde o início, tentando criar jogadas por dentro nas aproximações para chegar em frente ao gol. Um jogo difícil, né, onde as equipes se estudam bastante, se estudaram muito, logo o resultado para ele não é nenhuma novidade. Esse foi o segundo jogo do atacante pelo Onça Pintada, né? Estreia do estadual contra o Manauara, ele entrou no segundo tempo e não conseguiu ajudar o clube a virar o placar. O Amazonas, portanto, perdeu por 2-1 naquele jogo, e o próximo adversário é o líder do grupo B do Barezão, Parintins. É a única equipe que venceu nas 2 rodadas, e nesse jogo, Bárbio espera dificuldade, mas disse que não abre mão dos 3 pontos e vai à luta. E olha, por outro lado, né, apesar de ter saído na frente e ter levado o empate, o técnico do Princesa dos Solimões, o João Carlos Cavalo, avaliou como positivo o resultado do jogo. O empate em 1-1 contra o Amazonas recoloca o Princesa entre os líderes do grupo B. Cavalo ressaltou que segue procurando o time ideal, mas que gostou da postura da sua equipe e comentou sobre a coragem de encarar o Amazonas fora de casa. E olha, para encerrar, a CBF decidiu se manifestar agora há pouco, 2 horas atrás, oficialmente, depois da entrevista do francês Thierry Hassanal, CEO da empresa Good Game,
onde ele dizia estar 99% convencido de que os jogos do Brasileirão haviam sido manipulados. A empresa fez recentemente um acordo com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, para elaborar relatórios sobre a arbitragem de 18 jogos do Campeonato Carioca. E segundo a CBF, não há, até o momento, evidência ou fraude ou manipulação por parte dos árbitros e jogadores. Foi um negócio muito sério. Uma vergonha, claro. sem dúvida alguma. É isso, de meninos. investigação. Obrigada pelas informações. Valeu. Cid Soares, até amanhã. Valeu, Cid Soares. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A denúncia de uma empresa ao Tribunal de Contas aponta para o fato de que a crise de pagamentos na saúde do Amazonas continua. A empresa recorreu ao Tribunal de Contas para tentar receber 12 milhões de reais em pagamentos atrasados da Secretaria de Saúde. Os pagamentos atrasados são de serviços de apoio administrativo em várias unidades de saúde de Manaus. Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, Joãozinho, Francisca Mendes, João Lúcio, 28 de agosto, Geraldo da Rocha, Maternidade Nazira Dal, Balbina Mestrinho, Ana Braga e Chapô Prevost. E até no SPA da Zona Sul, enfermeira Eli Ameme, a empresa alega que a Secretaria de Saúde nunca pagou com menos de 3 meses de atraso e está há mais de 6 meses sem receber. Ou seja, ficaram nas promessas os pagamentos anunciados pelo governador no final do ano passado. Só promessa. A saúde segue na mesma situação e não é preciso repetir que quem mais sofre com todas essas situação, com todas essas crises, é o cidadão que é o que mais precisa. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.